Casos de violência policial têm ganhado destaque no Brasil devido à brutalidade e à covardia das ações. Na noite de ontem, 5 pessoas ficaram feridas durante uma confusão envolvendo policiais militares em Barueri, na Grande São Paulo. Entre os feridos, uma mulher de 63 anos que foi atingida na testa por um cacetete, empurrada e chutada por um agente da PM dentro da própria casa. Os policiais realizavam uma abordagem para averiguar possíveis documentos vencidos da motocicleta do filho dela, que estava estacionada em frente à residência. No último domingo, na zona sul de São Paulo, um policial foi flagrado jogando um homem de uma ponte durante uma abordagem. No dia 20 de novembro, o estudante de medicina Marco Aurélio Cárdenas Acosta foi morto após dar um tapa no retrovisor de uma viatura. Ele foi perseguido e baleado a queima-roupa no abdômen. Os PMs envolvidos no assassinato foram afastados de suas funções até o final das investigações, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. No início de novembro, Gabriel Renan da Silva Soares, um jovem negro de 26 anos, foi morto após furtar pacotes de sabão em um mercado. Ele levou 11 tiros pelas costas, disparados por um policial que havia sido reprovado no exame psicológico do concurso da PM em 2021. A gente conversa agora com Cecília Oliveira, cofundadora do Intercept Brasil, diretora fundadora do Instituto Fogo Cruzado e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Bem-vinda, Cecília, muito obrigado pela sua participação aqui. Dados do Ministério Público apontam que policiais militares em São Paulo foram responsáveis por 673 mortes entre janeiro e 17 de novembro desse ano, representando um aumento de 46% com relação ao ano passado. Quais fatores têm contribuído para esse aumento expressivo? Existe alguma justificativa plausível para esse cenário? Então, Cazé, existem algumas justificativas, né? Porque quando você vê um problema tão complexo como esse, ele não é causado por um único fator. Nós temos o Ministério Público, por exemplo, que tem a responsabilidade de fiscalizar a atividade policial. Então, precisamos saber, o Ministério Público tem fiscalizado essas atividades, tem fiscalizado essas más condutas, esses desvios. Temos também o importante papel da corregedoria, que deve ser ali independente e conseguir ter autonomia para poder fiscalizar, julgar, compreender esses casos, para poder afastar das ruas esses policiais que colocam a população em risco. Você citou, por exemplo, esse policial que foi reprovado no exame psicológico e mesmo assim foi admitido para poder integrar a força. Como é que isso é possível? Como é que uma arma é entregue na mão de uma pessoa que psicologicamente não está apta para portar uma arma? Quem foi que permitiu que isso acontecesse? Então, a gente precisa, inclusive, responsabilizar essas pessoas para que isso não se repita. É preciso a gente levar em consideração também o apoio da população em determinadas ações. Depois da gente ver todas essas situações em São Paulo, quando eu entrei ali no Instagram do governador, era possível ver as pessoas dizendo que tinha que jogar o homem pela ponte sim, tem que atirar sim, tem que passar o fogo em geral. Então, assim, existe uma parcela da população que acredita que isso aí é normal, que isso aí é o correto, que policiais que agem como bandidos está correto. Qual que é a diferença entre um policial que comete uma arbitrariedade, que age fora da lei, e um bandido que age fora da lei? Qual que é a diferença se os dois estão fora da lei? Né? A gente precisa prezar pelo cumprimento dessas regras. Hoje a gente pode ver que o governador pensou um pouquinho melhor e pensou: talvez seja melhor ter câmera nas fardas, né? Porque era um posicionamento que ele era absolutamente contrário, apesar de todas as evidências apontarem que isso melhorou a segurança em São Paulo, né? Então é preciso levar essas coisas em consideração quando a gente vê essa escalada absurda de ações que estão completamente fora de qualquer controle. Sim, é importante a gente citar também, Cecília, que casos de violência policial, em sua esmagadora maioria, eles acabam envolvendo jovens negros ou pessoas de comunidades periféricas, né? Como é que o racismo estrutural influencia essas ações e as investigações que se seguem a elas, né? Essa é uma pergunta importante, porque não tem muito tempo que a gente viu uma entrevista de um policial que falou que ele agia diferente
quando ele agia em condomínios de pessoas muito ricas. No Rio, isso também não é diferente. A gente já viu secretários de segurança falarem que um tiro numa favela é diferente de um tiro em Copacabana. E o que é pior, essa frase está correta. O problema é que eles não fazem nada para evitar que haja essa diferença, né? Então, assim, as arbitrariedades acontecem com muita frequência nos bairros que são majoritariamente habitados por pessoas pobres, por pessoas negras, por pessoas que têm já uma dificuldade de acessar justiça, acessar o sistema judiciário para poder buscar algum tipo de reparação contra esses danos. As imagens que a gente viu hoje contra essa senhora que foi chutada, empurrada, né, ela foi agredida ali de uma forma absolutamente atroz. Como é que isso acontece? Como é que isso é permitido acontecer? Esse jovem negro que levou 11 tiros pelas costas após um furto. Que proporcionalidade na ação é essa, né? Então, essas ações precisam ser levadas em consideração quando a gente tem os marcadores relativos à posição social dessa pessoa, dessa família, à raça dessa pessoa, dessa família, que estão sofrendo essas violências de forma absolutamente desproporcional que uma pessoa branca, que uma pessoa rica sofreria, né? Isso precisa ser combatido, isso precisa ser repudiado com toda a veemência que a gente tem. Cecília, você citou a questão das câmeras, né? E a Polícia Militar de São Paulo anunciou que até o dia 17 desse mês vai implementar um novo modelo de câmeras corporativas, diferente do sistema atual. Os agentes poderão decidir quando iniciar a gravação e quando interromper a gravação. Como é que você vê essa mudança? Como é que ela pode impactar os índices de violência policial? Isso é um absurdo, assim, em tantas instâncias que parece uma piada. Porque o que vai impedir um policial mal intencionado de simplesmente desligar a câmera? A gente pode prestar atenção, por exemplo, no que aconteceu na Operação Escudo, onde os policiais que tinham obrigatoriedade de uso de câmera nas fardas, eles ficavam no asfalto, né? Para que nada fosse filmado. Os policiais que não precisavam usar câmeras subiam os morros e faziam um serviço sujo, que hoje está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, assim, o que vai impedir de um policial que sabe que ele vai cometer um crime, desligar a câmera e pensar, daqui a pouco eu vou ligar isso aí, depois que eu fizer o que eu pretendo fazer, né? Isso não vai funcionar porque essa decisão, ela não pode estar nas mãos da pessoa que vai decidir se vai cometer um crime ou não. Sim. Como é que você vê a questão da divulgação, né? A divulgação constante de vídeos e relatos de violência policial? A pressão da opinião pública por mudanças tem se intensificado, né? Sobretudo por conta dessas divulgação nas redes sociais. Essas exposições podem realmente trazer avanços concretos? Quais medidas práticas poderiam tornar as forças policiais mais responsáveis e aliadas aos direitos humanos? Que a gente quer a polícia. A polícia é importante, né? A gente, dentro de uma democracia, a gente determina que que o uso da força seja reservado às forças policiais. A gente precisa da polícia, mas a gente não quer uma polícia jogando pessoas de cima da ponte. A gente não quer uma polícia dando 11 tiros em cima de uma, né, assim, que não, como você falou, são reações completamente desproporcionais aos crimes que estavam sendo cometidos. Sem dúvida. A gente precisa lembrar que quem acompanha esse tema sabe, assim, há bastante tempo que essas denúncias sobre arbitrariedades têm sido feitas há muito tempo. Só que a gente tem o porém que quem é que estava fazendo essas denúncias? As mesmas pessoas que não são ouvidas com o mesmo peso que uma pessoa, que um funcionário público, no caso o policial, é ouvido, né? É uma regra jurídica que a palavra do policial tem um peso muito grande em julgamentos. Ou seja, a gente sabe também que o peso da palavra de uma pessoa que mora de uma favela, que não tem um curso superior, é uma palavra que, infelizmente, é levada menos em consideração. Então, essas afirmações já eram feitas há muitos anos. O que a gente tem visto agora é que essas pessoas
continuam falando isso, mas agora agora elas conseguem mostrar o que elas já afirmavam. Se você fizer uma busca aí nos jornais antigos, você vai ver familiares dizem que, moradores dizem que, só que agora os familiares e os moradores dizem e mostram o que aconteceu. Então, essas imagens têm sido muito importantes para poder provar o que essas pessoas têm dito há muitos anos, e isso pode ser considerado agora prova, porque fica inconteste. Se um morador chegasse e falasse, eu vi que o policial jogou o homem pela ponte, e não tivesse essa imagem, ia falar, não, você está maluco. Lógico que não. Os policiais são treinados dentro da legalidade, isso jamais seria feito. Mas só que agora a gente tem as imagens e mostra, foi feito. Então fica uma coisa inconteste, né? E aí você consegue responsabilizar essas pessoas que têm uma conduta absolutamente reprovável. A gente sabe também que em situações de crise como essa que a gente está vivendo, né, organizações da sociedade civil têm um papel fundamental nessa pressão. Como é que essas organizações podem atuar na proteção dos direitos das vítimas e no apoio às suas famílias, né? Olha, tem muitas organizações que têm um papel central, inclusive para poder organizar denúncias, para poder prestar apoio psicológico, apoio financeiro, apoio na questão da segurança, para que essas pessoas continuem vivas, tenham a capacidade de se manter financeiramente ok, né, e psicologicamente estáveis, porque é preciso continuar a vida depois dessas arbitrariedades. A gente sabe que essas pessoas precisam continuar a levar a vida, a sustentar as suas famílias. Então, tem organizações que têm organizado para poder prestar esse tipo de apoio a essas famílias que sofrem com essas violações, que são muitas durante muitos anos. Então, elas são absolutamente vitais para poder prestar esse tipo de apoio. Certo. Cecília, você tem uma trajetória brilhante, né? Fazendo esse tipo de mapeamento, usando dados para mapear a violência e propor soluções aos governos. Como é que essa abordagem pode ser utilizada para pressionar as autoridades, as instituições a adotarem as mudanças que são significativas e mais alinhadas com o desejo da sociedade, né? Porque de quem é o interesse de uma polícia agindo dessa forma, fora da lei? Isso a gente realmente precisa pensar, porque, como eu disse anteriormente, as pessoas apoiam muitas dessas ações, que são ações extremamente violentas, desproporcionais, absurdas, que não deveriam acontecer em sociedades que são tecnicamente consideradas democráticas. Isso deveria ser investigado, punido, essas pessoas deveriam ser tiradas das ruas, para que os bons policiais tivessem o espaço de exercer a sua profissão com dignidade, com tranquilidade e com todo o apoio que eles precisam ter. Isso depende também da punição dos maus profissionais, porque os bons profissionais têm, inclusive, receio de denunciar colegas que eles sabem que têm atitudes arbitrárias. Então, recentemente, quem está acompanhando as notícias viu que há um aumento enorme no número de suicídio de policiais, porque esse ambiente hostil, arbitrário, ele não é bom para ninguém, inclusive para os policiais, né, que sentem ali pressão psicológica. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que você trabalha em situações tranquilas. Então, essa pressão, inclusive, tem feito com que o número de policiais que tiram a própria vida aumente. A gente precisa levar isso em consideração, inclusive pensando do ponto de vista do funcionário público, do agente público de segurança. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus insights aqui, Cecília. Um abraço. Um abraço.